Vou contar para vocês, então, o título dessa mensagem é A Mesa do Banquete. E eu vou começar, eu gosto de fazer isso, né, de dar uma passeada pela Bíblia. Então a gente vai falar um pouco, vocês lembram da história de Moisés? Então Moisés, o povo, né, vocês lembram da cronologia bíblica, né? Abraão, Isaac, Jacó, José vai para o Egito, se torna governador do Egito, ele morre, o novo faraó não tem nenhum tipo de ligação, de vínculo com os descendentes dos hebreus, com o povo hebreu. Ele subjuga o povo hebreu, os torna escravos durante quase 400 anos, pouco mais de 400 na verdade. E no meio desse esquema de escravidão, o Senhor poupa a vida de Moisés através de uma profecia que havia sido levantada que haveria um resgatador. O faraó descobre, manda matar todos os bebês meninos e o Senhor poupa Moisés, que é colocado num cesto e vai pelo rio. Vocês conhecem, né? O Joquebed, Moisés não vai morrer, eu já ouvi. Tem até coreografia do estudo bíblico. Mas, então Moisés é resgatado, a sua mãe biológica passa a ser sua ama de leite, ele é criado no Egito. Amém? Todo mundo sabe da história? Amém, né? Se você não sabe, diga. Estudo bíblico. Estudo bíblico. Amém? Por quê? Vocês conseguem ver como isso apontava para Jesus? Ah, vai vir do meio de vocês um resgatador. Vocês estão entendendo que Deus está, ao longo da história da humanidade, se revelando para a humanidade através dos acontecimentos geopolíticos. Deus, eu sempre falo isso, ele é um grande maestro do universo. Eu quase faço um plágio da maçonaria que fala que ele é o arquiteto, eu falo que ele é o maestro. É um grande maestro, porque ele já viu o maestro orquestrando? Ele orquestra com perfeição, assim, a flauta junto com o violoncelo, com o tempo de todas as notas para criar uma sinfonia perfeita. Deus faz assim. Então, Deus está mostrando quem Ele é, a sua identidade, com o tempo para a humanidade através dos acontecimentos geopolíticos. Então, quando Ele chama Moisés, quando existe essa profecia, Ele está apontando. Eu estou fazendo um curso de escatologia com o Luiz Saião e é interessantíssimo, porque quando você olha para o Apocalipse, por exemplo, o pano de fundo do Apocalipse é Gênesis e Êxodo. As taças e os selos correspondem às 10 pragas do Egito. Olha que loucura. Então, você entende que toda a história da humanidade, ela não é caótica. Deus está governando e gerenciando todas as coisas. Diga amém. Eu vou ser bem penteca hoje. Vocês vão repetir comigo, vão falar com o irmão. Amém? Amém. Então, meus irmãos, é interessante a gente olhar, quando você olha para o Êxodo, não como um livro somente histórico, mais como um livro escatológico, como um livro messiânico, ou seja, aponta para Cristo e aponta para o fim, ele toma uma proporção diferente, ele tem um impacto diferente nas nossas vidas. Então, e era importante, a título de conhecimento, que Moisés fosse criado no Egito. Por quê? Por quê? Pergunte-se para si mesmo, por que Moisés precisava ir para o Egito? Porque o Egito, ele tinha o mais avançado método de registro dos seus saberes. Até então, a cultura judaica, e ainda hoje é assim, ela é uma cultura oral. As pessoas falam, elas leem, hoje elas leem, né? Mas na época o conhecimento era transmitido através da fala. Não havia registro de nada. Quem que escreve Gênesis? Moisés. Por quê? Onde que ele aprendeu a escrever? No Egito. Entendem como o Senhor tem um propósito para todas as coisas? Se hoje nós temos escritos, se a lei foi escrita, vocês lembram lá quando... Oxe, agora eu vou ser muito teóloga. Quando Neemias e Esdras e Neemias, eles encontram as tábuas do livro da lei, o povo faz uma festa, encontramos os livros da lei, eles estão começando a reconstruir os muros de Jerusalém. Vocês lembram disso? Não lembram? Mais ou menos? Não estão lá? Não? Ok, a gente também não está. Mas a Bíblia está.
quando eles encontram, eles se alegram, encontramos tudo que estava escrito. Se há esses registros, é porque Moisés foi para o Egito. Por quê? Porque ele foi para lá justamente para isso. Deus tinha um propósito. Moisés aprendeu e ensinou coisas. Moisés foi um grande professor. Talvez o primeiro grande teólogo foi Moisés. Né? Ó, que bonito isso. Então, é para a gente compreender o cenário do Êxodo. Da próxima vez que você for ler Gênesis e Êxodo, peça para o Senhor te dar uma visão messiânica e escatológica desses livros, que você vai ter um impacto diferente. Então, nós entendemos, Moisés foi, tudo isso estava acontecendo, e Moisés é então chamado, aí ele mata lá, vocês lembram, né? Ele mata o egípcio, porque o egípcio tinha matado o hebreu, aí o faraó fica bravo, procura Moisés para matar Moisés, aí Moisés foge. Moisés tinha 40 anos de idade quando fungiu. Ou seja, talvez o meu ministério nem tenha começado, né? Eu vou fazer 40 aí, então... Ele foge e faz o quê? Nada. Vai plantar, vai casar, casa com Zípora, tranquilo, tá lá de boa. De repente, Deus se apresenta para ele numa sarça ardente, se revela para Moisés, chama Moisés e fala: Ei, você está sendo chamado por mim, você vai voltar para o Egito e você vai ser o libertador do povo. O que Moisés fala? Não, eu tenho uma fala arrastada. Alguns dizem que ele era gago, outros dizem que ele teve a língua queimada, nós não sabemos. Tinha fala arrastada, todo esse rolê acontece. O próprio Deus chega para ele e fala assim: eu vou te mandar para o Egito e eu vou endurecer o coração do faraó. Gente, é muito doido você ler Êxodo, porque você fica assim, mas ele já sabia por que ele queria desistir. Porque na primeira investida ele fala: por que você me mandou aqui? O coração dele está endurecido. Eu imagino, se eu fosse Deus, eu ia falar: eu avisei. Eu falei lá na sarça. Eu avisei. Vocês já glorificaram de eu não ser Deus? Deem glória a Deus por eu não ser Deus, porque eu não teria paciência com o Senhor. Enfim, Deus fala: eu vou endurecer o coração de Faraó. Então vai que eu vou endurecer. E no final de tudo, Deus ainda dá um spoiler. Deus, ele gosta de spoiler. Eu tenho isso parecido com Deus, porque eu gosto de spoiler. Então eu não quero perder meu tempo com filme ruim. Então eu gosto de saber o final antes de eu assistir. Deus faz isso. Deus chega para Moisés e fala: o quê? Olha, mas vou endurecer e no final vou matar o filho mais velho de todo mundo. Deus fala. Então nós vamos ler Êxodo, capítulo 5. O contexto, então, em que Moisés e Arão foram falar com o faraó. Estamos nesse momento da história bíblica. Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o seu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: o Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias no deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nessa terra e vocês os estão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam: deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, essa palavra, Senhor, e se for da Tua vontade, pela Tua misericórdia, além de mim, fala com mais alguém. Mas se for só sobre mim, já é o suficiente, Senhor, porque eu não acredito numa palavra que não trabalha no interlocutor antes. Então, que o Senhor possa mesmo abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, eliminar as nossas distrações, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Moisés e Arão foram falar com o faraó. Falaram: olha, então, né, gente,
eles não estão pedindo para ir embora para sempre, eles estão pedindo para ir e voltar. Inicialmente era isso. O faraó fala, não. E se vocês estão querendo isso, é porque vocês estão com muito tempo ocioso. Vou dobrar o trabalho. E não vou dar o material para vocês trabalharem e vou continuar exigindo a mesma coisa. Esse é o cenário. Para a gente entender, no versículo 1, a palavra usada ali para celebrar, ele fala ali, né? Deixe o meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra, é Kalgag. A palavra é hebraica, que significa festejar juntos. O léxico temático define que a palavra está associada aos aspectos comunitários, demonstrando os encontros da comunidade em encontros de alegria e devoção. Nesse sentido, faz muito sentido o salmo que o Gil trouxe hoje, porque está de encontro ao que a gente vai falar. Então, o Espírito Santo está te usando, Gil, você nem sabe, mas está. Esses encontros não eram apenas momentos religiosos, mas também de alegria e celebração, refletindo a relação de aliança de Deus com seu povo. Em outras passagens da Bíblia hebraica, esse mesmo termo sugere expressões como se divertindo alegremente com a comunidade, dançando. O verbo é usado no contexto da celebração de festivais, de encontros para o Senhor, envolvendo as reuniões entre a comunidade. Transmite a ideia de movimento e celebração, às vezes inclusive com a sensação de êxtase. Então nós vamos aprender algumas verdades nessa manhã. A primeira delas você vai repetir comigo depois que eu falar, celebrar a Deus é estar alegre com os meus irmãos. Entenda, quando esse povo, quando Moisés chega para o faraó e fala com o povo, fala, olha, deixa a gente ir no deserto, sacrificar para o nosso Deus. Não tenham a ideia de que ele está falando assim, a gente precisa sacrificar para o nosso Deus, porque senão uma coisa terrível vai acontecer. Irmão, eles estavam há 400 anos sem sacrificar, sem adorar. Não era isso. O que eles estão falando é, a gente precisa se alegrar juntos no Senhor. É isso que eles estão dizendo. Nós precisamos nos reunir para nos alegrar juntos para o Senhor. E o faraó diz, não. E o que o faraó faz? Ele sobrecarrega o povo com mais trabalho, com mais afazeres, com mais coisas a fazer. E na verdade, é isso que ele faz nas nossas vidas. Ele sobrecarrega a gente de trabalho, de atividade, inclusive de atividade para a igreja. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Em casa, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. E a gente vai perdendo o vigor e a alegria de estar com os irmãos. Nada novo sob o sol, lembra? Gênesis e Êxodo são exemplos messiânicos e escatológicos. Se você não sabe, você e eu estamos vivendo os últimos dias. Desde que Jesus veio, morreu e ascendeu aos céus, o que nós estamos vivendo? Escatologia. Renata, nós estamos vivendo os últimos dias há 2000 anos. Exatamente. Por quê? Porque o tempo na Terra passa diferente do tempo no céu. A palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus são como um dia. Certo? Estão me acompanhando? Não? Está fazendo sentido? Nós ainda vivemos isso. A sobrecarga de funções. Faraó, o Deus desse século, o Deus desse mundo, ele ainda nos distrai, nos sobrecarregando, para que chegue no final do dia, no final da semana, na sexta-feira, no sábado, a gente fala, ai, querido, descansar não é pecado. Mas estar com os irmãos não pode ser mais um a fazer, do qual você precisa descansar. É uma alegria estar aqui. Precisa ser um momento que eu quero estar com vocês. O que menos importa na Even é o culto. Esse momento a gente está oferecendo algo para Deus. Sabe o que mais importa? Eu sempre falo isso, estudo bíblico. Que é ali que a gente sangra, abre o coração, ora uns pelos outros. É chamar um ou outro para tomar um café. Eu quero muito, 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 muito que se a gente tiver um dia tiver muita condição financeira, nós não sejamos conhecidos pela nossa estrutura. Nós não sejamos conhecidos pelos nossos eventos, a gente seja conhecido, sabe pelo quê? Pelo nosso café. Por a gente gastar dinheiro junto. Sabe o que aquele povo faz com o dízimo? Porque a igreja deles não é tudo isso. Sabe o que eles fazem? Os doidos, eles alugam um sítio e vão passar o final de semana entre eles. Que coisa. É isso que a gente quer. É isso que importa para nós. Amém?
Continuar. Então, nesse cenário que está acontecendo aqui, logo depois você sabe, porque você já estudou essa parte, começam a vir as pragas. São quantas pragas? Quantas pragas são? Se eu for lá, as crianças vão saber. São 10 pragas. E o livro de Levítico vem depois que isso tudo aconteceu. O livro de Levítico é um livro de leis. Ele apresenta as leis do Senhor. Amém ou não amém? No livro de Levítico, depois, a gente vai ter a instrução de diversos tipos de sacrifício. Então, tem sacrifício de paz, sacrifício de expiação de pecados. Por que o sacrifício? Porque Cristo ainda não existia. Então, cada tipo de sacrifício mostrava um tipo de Cristo, uma parte de Cristo que haveria de se revelar muitos e muitos anos depois. Mas aqui nesse contexto, já existiam sacrifícios. Você lembra que Abraão sacrificou? Caim e Abel sacrificaram. Mas esses sacrifícios, eles ainda não estavam dentro de um escopo revelado por Deus, da sua lei. A 10ª praga, ela é a praga dos primogênitos. Você lembra disso? E o que Deus manda fazer com o cordeiro? Você lembra que a gente estudou isso na Páscoa? Cordeiro perfeito, sem nenhuma mancha, blá, blá, blá. Mata o cordeiro, passa o sangue no umbral da porta, pega a carne do cordeiro e faz o quê? Assa e come junto com os irmãos, junto com o pão asmo e as ervas amargas. Vocês lembram? Se não lembram, estão lembrando agora, né? Amém, amém? Amém. Amém. Antes do cordeiro pascal, todos os sacrifícios, eles eram queimados inteiramente ao Senhor. Ninguém comia nada. Depois do cordeiro pascal, tem vários tipos de sacrifício. E alguns, eles comem uma parte do sacrifício, mas a outra parte é queimada como incenso para o Senhor. Estão me acompanhando? O único sacrifício que é inteiramente consumido entre os irmãos é o cordeiro pascal. Lembram o que representa o cordeiro pascal? O que o cordeiro representa da Páscoa? Por que precisava ser um cordeiro? Quem que ele está representando? Jesus. Então você está me dizendo que o cordeiro, que o animal, que o sacrifício que representa inteiramente Cristo deve ser inteiramente consumido entre os irmãos? Segunda verdade, repita comigo. Cristo é revelado quando estamos à mesa com os irmãos. Tem uma simbologia do sacrifício, o sangue é aspergido, aquele cordeiro é consumido. O que Deus está falando ali? Para que vocês me consumam, para que vocês me reverem, vocês precisam estar juntos. Não podia sobrar nenhuma parte do cordeiro pascal. Não podia ter sobra. Tudo tinha que ser consumido. Cristo está se revelando através da mesa, da comunhão. Mais importante do que levar o povo para o deserto para mostrar suas leis e suas maravilhas, antes de fazer tudo isso, o que ele está mostrando? Mesa, comunhão, união. Antes de revelar o que ele quer revelar para você, ele vai estar em você através da mesa com seus irmãos. Renato, mas é muito simples. É tão simples que é o que Satanás mais quer penar. Que você conviva, que você seja vulnerável. Vamos continuar. Quando a gente vai para a mesa, tem duas posturas quando a gente vai para a mesa. A gente senta na mesa porque está com fome e quer comer. Ou a gente vem para a mesa porque a gente quer repartir o que a gente tem. Isso pode ser só sobre um bolo de laranja, irmão. Pode ser. Mas também é sobre a nossa postura do que eu tenho para oferecer. O que eu tenho que eu quero repartir com esses irmãos? Isso precisa me causar ansiedade. Aprendi a fazer um bolo novo. Cara, quero marcar com o pessoal da igreja para fazer para eles. Nós somos uma comunidade. Nós não somos uma mega estrutura church. E se Deus permitir, nunca seremos para poder viver isso. Essa simplicidade daquilo que o Senhor tem revelado. Quem senta na mesa com fome para comer, porque não sabe o que tem para ser servido, é o convidado. Quem sabe o que tem na despensa, está
está alimentado é o filho. Ele senta na mesa para receber. Ele não senta para a mesa para ser servido. Vamos continuar. Você vai comigo lá para 1 Coríntios 11. Nós estamos aqui com o apóstolo Paulo orientando aquela igreja, aquela plantação em Corinto, sobre como eles devem ter ordem na ceia do Senhor. Vamos lá. 11, nós vamos ler do versículo 20 em diante. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor? Ceia aqui, querido, comunhão. Alguns de vocês se apressam para comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada um de vocês que comem desse pão e bebem desse cálice anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão e bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns dormem. O que ele está dizendo aqui? Quando você vem para a ceia, quando você vem para a comunhão, não fique pensando no que você vai receber, no que você vai viver. Ai, estou cansado. Ai, eu quero fazer isso. Ai, mas sim no que você vai ofertar. Quem que eu vou abraçar? Com quem que eu vou falar? Quem que eu vou oferecer? Quem que eu vou oferecer aqui para comer primeiro antes de mim? O que que eu vou levar? Porque se eu vivo isso aqui indignamente, o que que eu estou fazendo? Crucificando Jesus de novo. Não estou honrando o corpo. Porque nós somos o corpo. Lembra do cordeiro? O corpo habita em nós, o corpo do Cordeiro habita em nós. Vocês estão... Querido, quando você vem, eu não estou falando do culto, estou falando da vida. Manda mensagem pro seu irmão. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem na sua semana? Passa aqui em casa, vem tomar um café. Ah, mas eu acordo às 5 da manhã, diz o Thiago. Não tem problema, vem aqui. É um culto a nós mesmos também, né? Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto para viver com o nosso irmão. Desculpa. Paulo era pior que eu. Em minha defesa, Paulo era pior que eu. Você tá entendendo? Primeiro eu vou me satisfazer, para depois eu fazer alguma coisa pelo outro. Isso não é cristianismo. Qual foi a última vez que você decidiu sentar à mesa para repartir? Estou aqui destruído, mas eu vou repartir, porque eu estou honrando o corpo de Cristo. Aprendi uma coisa nova, quero repartir. Quando foi a última vez que você decidiu? Vou fazer um bolo para levar no culto? Vou, não sei, ligar para a Bruna e falar: Bruna, como é que você tá com os meninos? Levar um negócio aí com açúcar, que você detesta dar açúcar para seus filhos, mas eu vou deixar na sua casa. Tá entendendo, irmão? A ceia do Senhor nos lembra que o Senhor habita em nós através do corpo. E o que Paulo termina falando? Porque vocês não sabem viver a comunhão, muitos estão fracos, muitos estão doentes e muitos dormem. Quer a solução para a depressão? Ansiedade? Comunhão. Renato, você está falando uma heresia. Meu irmão, tenho 20 anos, 21 em agosto, adoro falar isso, porque não é fácil.
de atuação profissional. CRP pode me caçar, não tem problema. Cura para ansiedade, depressão? Não sei se cura, mas enfrentamento, comunhão. É isso. Mas eu não consigo, tô me arrastando, vai se arrastando. Mas eu não consigo levantar da cama, chama a gente vai ficar do lado da sua cama. Mas não passa sozinho. Sabe por quê, querido? Deus, o que o Senhor criou não é só em você, é em nós. Você acha que Satanás vai querer destruir a sua fé? Vamos lá, a gente começou falando de salvação. Satanás não tem poder para tocar na sua salvação, tem? Não tem. Salmo 139 diz que Deus conhecia todos os dias da nossa vida antes mesmo da formação no ventre da nossa mãe. Salvação ele não tem poder para tocar, ok. Ele tem poder para tocar na sua fé? Não, porque a fé é dom de Deus. Não tem poder para tocar na tua fé. Ele tem poder de tentar te persuadir para sua fé ficar abalada, mas ele não tem poder para tocar na sua fé. O que ele vai tentar tocar? Na comunhão. Primeira coisa que acontece lá no Éden. Me afasto de Deus, me escondo, nem sempre me afasto, me escondo, e depois foi a mulher que você me deu. Há uma ruptura na comunhão. Eu culpo o outro e eu me isolo. Satanás não vai querer que você deixe de ter filhos. Não vai. Você vai conseguir dar banho, dar comida, fazer tudo pro seu filho. O que Satanás quer destruir? O teu tempo de qualidade com teu filho. Você vai deixar de ser amigo do seu filho. Vai ser um cuidador. Olha o faraó aí, sobrecarregando você. Faça isso, faça aquilo. Aí o que você não consegue fazer? Sentar e escutar ele. Você já escutou seu filho? Brincou com ele de uma coisa que ele quer? Não que você quer, que ele quer. O que Satanás quer destruir? Sua comunhão com a sua esposa. Você vai fazer coisas para ela. Lavo louça, faço isso, faço aquilo. Pago conta. Mas você não consegue olhar no olho dela, estar com ela. Comunhão. Ele quer destruir a comunhão. E pensa aqui comigo, enquanto eu estou falando isso, não vieram várias coisas na sua cabeça? Como a gente é bobinho diante das ardilosas, dos maniqueísmos de Satanás. Ele brinca conosco ao longo da nossa semana e a gente não percebe, porque a gente está preparado para os grandes ataques. Não vou assistir coisa pornô, não vou roubar, vou matar. Mas aí nas coisas pequenas, aí você vem no culto e vai embora correndo, porque você tem que fazer almoço. O que vai mudar na sua vida você ficar aqui 20 minutos conversando com seu irmão? Aí você não vai, não tá no estudo bíblico, enfim, porque, quero descansar, tô muito cansado. Mudou na sua vida ficar 3 horas, aquelas 3 horas descansou você. Você tá bem. Aí você tá tentando marcar, você nunca chama ninguém para ir na sua casa. Porque a sua casa é uma redoma, ninguém nunca você chamará. Aí quando alguém te chama, você tem uma série de compromissos. E Faraó segue governando. E a gente segue aceitando. Não deu tempo de eu chamar minha esposa para fazer nada, porque eu tinha tanta coisa para fazer. Não deu tempo de eu brincar com meu filho, eu tinha tanta coisa para fazer. E Faraó segue sendo quem governa. Roubando a nossa mesa. Aí quando a gente senta, a gente está com fome. A gente não quer servir, não quer repartir. Aí ele vai tirando nossa postura de filho e nos tornando convidados à mesa do Pai. Ah, Renata, mas é que você não entende, eu moro num apartamento de 20 metros quadrados, a minha cama é igual aquelas da China, né? Que desce a cama. Querido, a gente é convidado a compartilhar por quem nós somos, não pelo que nós temos. Você vai sentar no meio-fio, com um copo de requeijão, que hoje em dia nem tem mais requeijão em copo de vidro, mas na época tinha. Vai tomar 2 dedos de café conversando com seu irmão. É isso. Não é sobre o que você tem para oferecer de qualidade, é sobre o que você tem para oferecer daquilo que você recebeu do seu pai. Terceira verdade. Nossa fome é saciada quando estamos à mesa com os irmãos.
de novo, querido, não quero que sejamos conhecidos pela nossa estrutura, sei lá, pelo carro do pastor. Nunca será, né? Com certeza não. Não que a gente não vai ter um carro bom, mas não às custas da igreja. Né? Se Deus permitir, isso nunca irá acontecer. Não quero que sejamos conhecidos, sei lá, qualquer coisa aí. Mas que a gente seja conhecido assim, aquele povo estranho, gasta o dinheiro fazendo festa entre eles. É isso, fazer festa. Tem festa junina dia 5 de julho. Vai ter outra festa, vai ter feijoada, vai ter, tem. E você vai? Vai. Se você ler Êxodo mais adiante, olha só, gente, dá uma raiva. Passem raiva comigo, por favor. Que dá uma raivinha, né? Você começa a ler Êxodo e fala, se eu fosse Deus, eu matava... Na hora que ele estivesse atravessando o Mar Vermelho, eu fechava. Moisés, libertador, vai lá falar com o faraó. Fala, faraó, libera a gente vai lá, né, tá junto, celebrar. Aí faraó, não, eu vou dobrar o trabalho, não sei o quê, vou... Porque daí não vai estar distraído, não vai ficar pensando em Deus. Igual assim que a gente vive hoje. Aí o povo, poxa vida, né? Pensa, lanhado de trabalhar. Aí o que o povo faz? Chega pro Moisés e fala assim, por que você quer libertar a gente? Agora a gente está trabalhando tanto. Que Deus mate você. Irmão, vou te falar que às vezes eu dou uma puxadinha leve de orelha. Assim, leve em alguns de vocês e falo, viu, volta aqui. Convive aqui. E eu fico imaginando que vai ser igual o faraó, que você vai falar assim, tem tanta coisa para fazer, você não me entende. Graças a Deus, Senhor, tem misericórdia de vocês. Eu me seguro. Mas, irmão, é porque gostaria muito que vocês não precisassem aprender com base no sofrimento, mas sim com base no amor, de ter um pai, de compreender quem é o Senhor. Sentar à mesa como filho, não como convidado. A Bíblia faz diversas alusões à mesa, escatológicas, né? Mateus, você não precisa abrir, Mateus 8,11 diz que nós nos sentaremos no banquete do reino dos céus. Lucas 13 também diz que nós ocuparemos lugares à mesa no reino de Deus. Mas uma das principais alusões à mesa do banquete está em Lucas. Então você vai avançar, não, você vai voltar comigo para Lucas 11. Ah, tá, eu errei, é 14, Lucas 14. 16. Vamos ler. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. Outro disse, acabei de comprar 5 jutas de boi, quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar, não posso ir. O servo voltou e informou o senhor que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Meu irmão, não importa se você é cego, manco, pobre, se você acha que não tem condições de sentar à mesa, você vai sentar à mesa por causa de quem te convidou, não por conta do que você tem. Porque Satanás vai tentar peneirar da sua vida o seu tempo de mesa. Sabe o que ele vai fazer? Tentar destruir a sua mesa com seus pais. Eles vão continuar sendo seus pais, mas vão te tratar como convidado. Isso dói. Por isso que o Senhor tem nos dado uma família na fé. Olha um pro outro aí. Olha aí, para trás, para frente. Não, para trás mesmo, não pro casamento. Olha para os outros. Vocês são eu conheço a história de vocês. Talvez vocês não conheçam a história um do outro. Mas vocês são um pelos outros
mãe, pai, irmão, irmã, que Satanás peneirou. Vocês estão entendendo a força que tem a mesa? Não estou dizendo que a gente está substituindo a família do outro. Estou dizendo que Deus nos deu um ao outro para que não estejamos sós no mundo onde Satanás peneirou, levou a mesa. Satanás vai querer tirar a sua mesa com seu filho, de modo que você vai tratar o seu filho como alguém que depende dos seus cuidados. Vou dar banho, vou dar comida, vou ensinar. Tem que ensinar, tem que pagar um curso novo para o meu filho. Você não tem, querido. Sabe? Eu nunca atendi um ser humano, criança, adolescente, adulto ou idoso, que sentou no consultório e falou assim: eu estou aqui porque eu não ganhei o Beyblade do meu pai. Eu estou aqui porque meu pai não pagou um curso de inglês do Wizard para mim. Sabe o que eles falam? Nunca brinquei com meu pai. Meu pai estava lá, eu não estava lá. Minha mãe nunca me tratou como filha. Ela parecia, sei lá, que eu estava atrapalhando ela. Isso a gente ouve todo dia. Querido, Satanás vai peneirar a sua mesa. É o que ele quer. Faraó usa essa estratégia, sobrecarregar a gente de afazeres. A gente perde tempo catando palha, fazendo tijolo, e no final das contas as pirâmides, as construções ficam e nós vamos embora. Estou dizendo para você não falar mais com a sua mãe e com o seu pai, não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que existe uma família na fé. Que quando Satanás tentar peneirar outras mesas, nós ainda estaremos aqui. Querido, não quero, deixa eu contar um negócio aqui pra vocês, não quero ter um Instagram bombado da igreja, nem meu pessoal, mas, entendeu? Fico feliz da gente ter fotos e vídeos legal pra nossa memória. Vocês lembram que quando a gente começou o Instagram foi só pra gente arquivar pra gente? Ah, vamos ter pra gente arquivar porque aí todo mundo tem acesso às nossas fotos, é isso. Não me importo. Ontem nós vivemos um momento no estudo bíblico entre as mulheres, não teve nenhuma foto, que bom. Mas o que vivemos vai ficar registrado para sempre. Você está entendendo? Desautomatiza a sua mente. Romanos 12:2. Não se conforme com os valores desse mundo, mas seja transformado pela renovação do seu entendimento, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Satanás vai tentar roubar a sua mesa. Seu tempo de mesa. Sentar à mesa é uma vocação para os filhos. Os filhos têm acesso livre à mesa quando quiserem. Agora você vai repetir comigo. O céu não é um lugar para onde eu vou. É para onde eu vou voltar. Você veio de lá, querido. Viva como alguém que tem dentro de si uma verdade que a maioria dos que estão ao seu redor não tem. Aqui, entre nós, precisa ser um reduto de confiança, de segurança, sabe? Renata, você está querendo criar o quê? Uma sociedade secreta? Não é isso, mas deveria ser um refúgio. Para que a gente se fortaleça entre nós, para poder ir e pregar ao mundo. Nós estamos terminando, vamos lá em Apocalipse agora, 19. Eu vou ler do capítulo 5, do versículo 5 em diante. O título dessa perícope, na minha Bíblia, que é a versão NVT, é Cântico de Vitória no Céu. E do trono veio uma voz que dizia: louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos a Ele, demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro,
e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco. Porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreva isso, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. O céu, o grande finale da história da redenção, sabe o que é? Mesa. Quando você está em comunhão, você está exemplificando aquilo que acontecerá na eternidade. Eu não sei, a pessoa fala assim, Satanás quer destruir a família. Sei, não. Ele está formando novas formas de família. Acho que ele quer destruir a comunhão. Porque veja bem, antigamente tinha família tradicional, né? Mas era um pai que não conhecia o seu filho, ausente. Muitas e muitas vezes, principalmente aqui no sul, bebia, ou tinha outros, né? Refrigérios. Uma mãe que estava atolada de coisas dentro da casa para fazer. E um filho que buscava satisfação, primeiro em amizades, depois em outras mulheres, depois em qualquer outra coisa, pornografia. A família sempre existiu. A comunhão da família. Poucas, eu quero que você pense e puxe aí na sua memória alguma família que você pensa assim, caramba, isso aqui funcionava. O pai estava vinculado com os filhos, com a mãe. Poxa, aquilo difícil se achar. Agora, pai, mãe, filho, você tem vários exemplos. Agora, que viveram à mesa, é mais difícil, não é? Satanás quer destruir a mesa. Eu vou terminar lendo com você um trecho de uma música do Marco Teles. E ele fala assim, o céu convidou, com que roupa posso ir? E aí a gente leu ali em Apocalipse que essa roupa quem nos dá é o próprio Deus, o linho de vestes brancas que representa a pureza, né? O Senhor da vida chamou e eu vou sem nada possuir. Das desculpas que eu dei, quebraram, desfez e vim. Que a gente dá desculpa quando sentar na mesa, né? Tenho que juntar palha, tenho que fazer os meus tijolos. E o medo, calei. Que às vezes é o medo de sentar na mesa, né? Não tem medo mesmo. Como dizer que não? Teu convite não é em vão. Estou na sua mesa e não no chão. Quem come do chão? Os cachorrinhos. Lembra dessa passagem? Um dia tu foi canção e agora é vinho e pão. Porque o Senhor é manifesto em nós, na mesa. Eu te reparto com os irmãos. Provei e vi que é para mim na mesa e nunca mais sozinho. Quero orar por você? Quero orar em dois sentidos. Primeiro, no sentido de que você mesmo seja a mesa e viva a mesa dentro do seu lar. Sabe? Tudo que você pode resolver, querido, a não ser que a casa esteja pegando fogo, todas as outras coisas você pode deixar para depois, para ter comunhão com marido, esposa, filho, pai e mãe. No que depender de você, faça. Ah, mas o meu pai, a minha mãe não quer ter comunhão comigo. Estamos aqui, tenha comunhão com os irmãos. Ah, mas eu não tenho assunto com esse irmão. Arruma assunto, falta o tempo. O tempo é um assunto que tem, Joinville, que muda muito. Ontem estava frio, hoje está sol, aí é um assunto. Para, entendeu? Como que o crente, ele escandaliza o mundo? Além da nossa retidão e justiça que refletem Cristo, né? O trânsito diz muito sobre nós, por exemplo, como a gente os dirige, né? Ainda bem que eu não tenho adesivo da igreja no carro ainda. Mas, como a gente trata uns aos outros? As pessoas precisam vir aqui e falar assim, nossa, eles precisam ouvir a gente falar, eu fui na sua casa aquele dia, porque eu jantei aquele dia. E entender que se elas não têm ninguém, elas fazem parte, sabe? E a gente precisa se esforçar para viver isso uns com os outros. Então, esse é o primeiro ponto.
E o segundo ponto que eu quero orar por você é para que você seja comunhão para fora. Você saia da sua zona de conforto. Esses dias eu cheguei para minha mãe e falei assim: vem cá, me chama para almoçar na sua casa, cozinha para mim, faz alguma coisa. Ela chamou. Porque às vezes a pessoa também fica sem jeito de falar, mas eu sou cara de pau, entendeu? Eu falo, quero ir na sua casa, deixa eu ir na sua casa. Me esperam lá, eu não tenho que me oferecer de comida, eu mesma levo comida, mas deixa eu ir. Quero conhecer vocês. Enquanto eu tô aqui, né? Porque... não sei. Brincadeira, mas... E que esse desejo esteja no nosso coração, sabe? Eu quero conhecer, quero te ouvir, não quero te ver só no culto. O culto é a menor parte do que nós vivemos. É isso, meus irmãos, é isso que o Senhor tem falado comigo nessas últimas semanas. Queria orar, vamos abaixar a cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, primeiro nós queremos pedir perdão mesmo, Jesus. Perdão pelo nosso pecado, porque nós estamos mais atentos às nossas necessidades, à nossa fome, à nossa vontade de comer, ao nosso medo de pertencer, do que ao mandamento de repartir o cordeiro inteiramente entre nós. Porque o sangue do cordeiro só vai verter nos umbrais, impedindo o anjo da morte, quando o cordeiro for sacrificado e consumido em comunhão. Não tem como viver metade disso e outra metade não. É impossível. O cordeiro não pode ter nenhuma parte que seja jogada fora. Ele tem que ser inteiramente consumido de acordo com o seu mandamento. Não há possibilidade de viver metade disso. Então, Pai, coloca em nós, através do Teu Espírito, vontade, desejo, mesmo que às vezes a gente tenha receio de estar com os irmãos, a começar pela nossa casa. Que a gente queira estar com o marido, queira estar, e é estar de verdade, é olhar no olho do marido, olhar no olho da esposa, que a gente queira estar ali, com os nossos filhos. Os nossos filhos vão crescer, eles não vão ser criança para sempre, que a gente possa de verdade estar com eles, naquilo que importa para eles. Ah, Jesus, nos tira dos nossos egoísmos, nos arranca dos nossos medos, e nos coloca em comunhão com os outros para revelar você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém?